grupo de pesquisa Direito, Sociedade Mundial e Constituição, né, o DISCO, na UNB, e é com muita alegria, com muito prazer e satisfação que a gente recebe a Karina para discutir o paper dela hoje, paper super interessante, né, que discute exatamente essa dimensão do compliance, ou seja, uma perspectiva multidimensional sobre a eficácia das decisões da Corte Interamericana e uma avaliação, né, no caso da Maria da Penha. Eu tenho algumas questões para colocar, claro, mas primeiro, o mais interessante é ouvi-la com muita atenção. Karina, a palavra está com você. Obrigada, Douglas. Obrigada pelo convite. É sempre bom discutir aquilo que a gente fica estudando, né, por tanto tempo sozinha, assim. Então, obrigada pelo convite, obrigada por todos que estão, todos e todas que estão aqui hoje. Obrigada também por deslocar o horário do grupo, que geralmente acontece às quintas-feiras. Eu não poderia quinta-feira, o Douglas gentilmente trouxe para hoje. Dando um pouco de contexto desse paper, esse paper ele é um desdobramento da minha tese de doutorado, que foi defendida, né? Eu terminei meu doutorado em 2018, então já faz 3 anos, e eu estou transformando essa tese num livro. Na verdade, minha intenção primeiro era dar uma afastada mesmo da tese, tem gente que logo depois já publica. Eu queria dar uma afastada, também pensar um pouco mais nas críticas que fizeram na minha banca, e eu estou trabalhando nesse texto agora para transformá-lo em livro, então as críticas que vocês tiverem são todas bem-vindas. Esse é o contexto desse paper, assim, ele tenta resumir algumas das questões que eu trago de uma maneira bem concisa, de uma maneira um pouco mais rápida, mas então as críticas de vocês são bem-vindas. Então, esclarecido o contexto do paper, eu vou falar aqui por uns 20, 25 minutos, conforme proposto pelo Douglas, e minha apresentação eu dividi em 4 partes. Primeiro eu vou falar um pouco do contexto da tese, quais são as perguntas de direito, quais são as questões, os problemas legais que motivam o desenvolvimento dessa tese. Depois eu vou falar um pouco sobre eficácia, sobre o estudo da eficácia. Depois vou apresentar essa cadeia de eficácia que eu proponho no meu trabalho, na minha tese. E, por fim, eu vou falar um pouco do estudo de caso, né? Falei um pouquinho da jurisprudência da Corte, mas vou falar um pouquinho desse estudo de caso da Lei Maria da Penha. Então, começando com o contexto de desenvolvimento dessa tese. Tem 2 questões principais nesse contexto de desenvolvimento da tese que eu apresento nesse paper. O primeiro é do uso cada vez maior do direito para promover mudanças sociais. Então, a gente vê a estruturação de pautas sociais, inclusive não só em cortes, mas em movimentos sociais com a linguagem do direito. E esse uso incrementado do direito leva também a uma proliferação de cortes, na verdade, de órgãos essenciais da justiça, que é algo que eu já estou pesquisando um pouco mais hoje. Não só no âmbito doméstico, mas também no âmbito internacional. Então, a gente tem uma proliferação dessas cortes internacionais. Eu coloco dados lá que dos anos 1980 até os dias atuais, a gente sai de 24 para 100 cortes internacionais, e 90% das decisões internacionais elas foram proclamadas nas últimas 2 décadas. É um aumento incrível. Se a gente pensa, por exemplo, tem um livro bem interessante, que é do Hans Lauterpacht, que ele faz uma espécie de rascunho do que seria a Declaração dos Direitos dos Homens. É um trabalho, assim, você percebe o quão concentrado ele está, o quão difícil, porque não existia nada e ele vai lá tentar estruturar. Como é que seriam esses direitos humanos, como é que ele colocaria. E nesse livro, Lauterpacht, que é até esperançoso, ele fala que seria impossível criar uma corte de direitos humanos, ou uma corte internacional de direitos humanos, porque ele fala os estados não obedeceriam. Então, se você vê essa pequena transição em algumas décadas, a gente sai de uma impossibilidade de alguém que era até bem otimista com o cenário internacional para a realidade da existência de cortes internacionais, cortes que têm suas decisões com impacto sobre ordens domésticas. Então, esse é o primeiro contexto. O segundo era, na verdade, uma dúvida que eu tinha sobre a eficácia da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque o que acontece? Cerca de 80% dos casos da Corte não é cumprido integralmente. Então, na verdade, inclusive na estrutura da Corte, você tem os times de advocacia e você tem um time só sobre monitoramento das sentenças. Em termos numéricos, que a gente tem o seguinte, pouco mais de 300 decisões, mas apenas cerca de 35 a 40 foram integralmente cumpridas.
À primeira vista, a gente partindo de uma ideia de compliance, a gente vai dizer que essa corte não tem eficácia nenhuma. 80% dos casos não são cumpridos integralmente. Então, eu tinha essa ideia de compliance e, paralela a ela, você vê todos esses textos falando sobre o impacto normativo, os avanços trazidos na discussão de direitos humanos na região, o cumprimento de decisões, inclusive, por alguns países realizando emendas constitucionais para o cumprimento. Então, existia alguma coisa ali que não estava se encaixando. Essa é a primeira questão. Então, decisões não eram cumpridas integralmente. Um segundo fator importante é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem um regime de reparação diferenciado. Então, ao contrário da Corte Europeia, que ela é mais generalista, ela diz, olha, ela detecta, houve uma violação, essa violação tem que ser reparada, os estados têm margem de apreciação para reparar essas vítimas. A Corte Interamericana ela é muito detalhada. Vocês talvez tenham uma familiaridade maior com os casos brasileiros, mas a Corte Interamericana assim, ela é exaustiva, colocando cada um dos elementos que deve ser cumprido. E ela cria um regime de reparação, não visto em nenhuma outra corte internacional, em que ela tem categorias de reparação. Tem compensação, o pagamento, satisfação, que são medidas simbólicas, por exemplo, construção de uma praça, nomear uma rua, fazer uma estátua, fazer um pedido público de desculpa, publicar no jornal o Estado se responsabilizando por aquele ato. Essas são medidas de satisfação. Medidas de restituição, então, por exemplo, buscar um corpo de um desaparecido político e mandá-lo de volta à família. Restituição, e daí caindo um pouco no tema do Wellington, restituição de terras. Sobretudo restituição de terras aqui em caso de direitos indígenas. Garantias de não repetição, e aqui é uma inovação, porque o que a Corte Interamericana fala é o seguinte, essa é uma decisão, mas a gente quer evitar que essa violação ela aconteça outras vezes. Então, eles propõem, por exemplo, criação de organizações, eles propõem educação, mudança de lei. Essas medidas de não repetição, elas são mais incisivas, elas são mais estruturais. E garantias de justiça, o que eles dizem é, por vezes, um caso, isso deve contrariar, se todos aqui são formados em direito, que eu não sou, isso é algo que as pessoas dizem, mas como é possível, assim, porque contraria um dos princípios básicos do direito, que é o res iudicata. Então, o que a corte fala é, não, essa decisão não foi julgada sob a perspectiva dos direitos humanos, você tem que reiniciá-la e julgá-la de novo. E alguns países, de fato, fazem. Então, para mim, era como é que essa corte não tem eficácia, essas decisões não são cumpridas, mas alguns países realizam emenda constitucional, eles abrem um caso e julgam de novo, utilizando a nova perspectiva. Outra questão que falava contra a eficácia da corte são os altos níveis de violação de alguns direitos humanos, mesmo de casos que eles remontam à jurisprudência mais antiga da corte, mas existem alguns outros fatores que me dizem, não, essa corte tem alguma eficácia sim. 25 dos 35 estados da região aceitam sua jurisdição, então é uma corte basicamente latino-americana, que fala espanhol. Esses 15 estados que não aceitam sua jurisprudência, eles são Estados Unidos, Canadá e vários países caribenhos, então a maioria de língua inglesa. E ela é a sexta corte mais ativa do mundo, de acordo com uma classificação da Karen Alter. Então vinha essa questão. Talvez a gente não esteja entendendo a eficácia da maneira que a gente deveria. Diante desse contexto, eu fui estudar eficácia. O que é que eu percebia? Quando se trata de eficácia de direitos humanos, existe um ceticismo muito grande. Então, vários autores, que daí eu elenco lá no artigo, eles dizem, não adianta, por mais que a gente tenha essa decisão e a gente tenha cortes que aparentam ser fortes, o nível de violação de direitos humanos ainda é muito alto. E tem mais, por ser uma corte internacional, ela não dispõe dos meios de enforcement para forçar que suas decisões elas são cumpridas. O que é que eu percebia? Esses modelos e essas críticas se baseavam em visões muito restritivas de eficácia. Eram visões de eficácia que elas se apoiavam em duas bases. A primeira era compliance, ver só simplesmente cumprimento puro e seco, e a segunda era algo que eu chamo de adequação. O que é adequação? É uma adequação completa da sociedade em que você, de fato, tem uma diminuição do nível de violação de determinado direito. Então, por exemplo, a gente tem uma adequação em relação à proibição da escravidão. Não é uma adequação total, a gente tem formas modernas de escravidão, mas já existe um entendimento normativo e social de que escravidão, naquele molde que a gente tinha no século XIX, é totalmente proibido. Então, você já existe uma adequação normativa em relação a essa norma, que inclusive é considerada de jus cogens. Percebi, então, que esses modelos eram restritivos, e daí eu disse, ok, então, como é que eu vou analisar a eficácia?
comecei a perceber que existem modelos multidimensionais de eficácia. Um dos melhores modelos entre os que eu elenco, tanto na tese como nesse artigo, é o modelo do Lawrence Helfer. Ele fala de 4 dimensões de eficácia. Eu me baseio em alguma parte nessas 4 dimensões. Na verdade, assim, essa cadeia que eu falo, essa cadeia de eficácia, ela é o resultado de diferentes modelos multidimensionais de eficácia. Eu parto de uma ideia do professor Marcelo Neves, que ele fala de uma cadeia de concretização normativa, e a partir dessa cadeia de concretização normativa eu percebo, ok, talvez eu tenha que analisar a eficácia também por meio de uma cadeia. Porque se eu entendo a eficácia como um processo social que ele é prolongado, e eu entendo as decisões das cortes, de cortes internacionais, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como algo que vai influenciar o movimento social ao longo do tempo, a ideia de cadeia é interessante. Utilizo essas dimensões, essas camadas propostas pelo Helfer, e também utilizo uma ideia que a professora Karen Alter apresenta, da influência de cortes em diferentes fases de um processo legal. O que é que esses modelos tinham em comum? Eles têm em comum que a eficácia é multidimensional, ela não é fixa no tempo, e ela não está restrita à ideia de compliance e à ideia de cumprimento e à ideia de adequação. Outro modelo que é bem interessante é o modelo do Garavito, que vocês devem conhecer, é um pesquisador de sociologia do direito colombiano, tem trabalhos bem interessantes, e ele tem um livro bem detalhado sobre os impactos da decisão T025, da Corte Constitucional Colombiana. Essa é uma das principais decisões de direito constitucional, na minha opinião, porque ela tem um impacto imenso. A partir dela, ela gera várias outras decisões, e, de fato, você vê um reconcerto dos poderes públicos a partir dessa decisão. É uma decisão sobre os desplaçados internos, e um dos principais efeitos dessa decisão que ele coloca, que não foi integralmente cumprida, ou seja, não é baseada só em compliance, é que os desplaçados internos da Colômbia, de vagabundos, eles passam a ter uma subjetividade legal que os transforma em vítimas de direitos e em titulares de direitos. Então, socialmente, simbolicamente, em termos de um aparelhamento normativo, institucional, é uma decisão que tem um impacto enorme, mas que ela ainda não foi integralmente cumprida. Utilizo, então, esses modelos para ver, existe algo mais de eficácia do que esses autores estão percebendo. Qual o maior problema quando a gente vai analisar eficácia? É estabelecer uma linha de causabilidade, de causa e consequência, é dizer, foi a decisão da corte, foi, por exemplo, a T025, ou foi a decisão da Comissão Interamericana, no caso Maria da Penha, que fez com que a lei fosse realmente desenvolvida. Como a gente sabe, na textura social existem várias variáveis aí que são importantes. Então, você tem movimentos sociais, movimentos internos, tem os órgãos que funcionam internamente. A decisão é só mais um fator. Então, isso é algo em que, em qualquer estudo de eficácia, você tem que colocar lá um asterisco e dizer, entendo que nem sempre essa linha de causabilidade ela é 100% provável. Às vezes é. Por exemplo, no caso de um pagamento de compensação de uma decisão, exatamente daquele valor, a linha é direta. Mas, por exemplo, diminuição dos números de casos de violência contra a mulher. Como é que você vai dizer que isso foi causado só por uma decisão? Então, em alguns momentos, isso fica aí um pouco esfumaçado. Mas, a partir dessa ressalva, eu sigo com a apresentação dessa cadeia de eficácia. É uma cadeia de eficácia que ela tem 5 camadas. Eu entendo que essas camadas não têm uma hierarquia, elas não têm uma sequência, inclusive pode haver outras camadas explorando outras cortes, mas são elas que eu vejo, de maneira geral. A primeira camada que eu proponho é de observação. E o que é observação? São os atos de aderência espontânea a uma decisão da corte, a uma jurisprudência, a uma linha jurisprudencial da corte, sem que necessariamente haja uma decisão. Como é que isso funciona na prática? Isso funciona na prática a partir do momento que outros tribunais, por exemplo, a Corte Europeia de Direitos Humanos, adota uma linha jurisprudencial criada pela Corte Interamericana numa decisão. Ou seja, não tem ali nenhuma linha de obrigatoriedade. E com isso cai por baixo a ideia de que você tem que ter enforcement para que uma corte, uma decisão, ela tenha eficácia, ela tenha impacto, ela produz efeitos. Então, observação é isso, é um ato de aderência espontânea, seja uma decisão ou uma linha jurisprudencial. Obviamente, no contexto interamericano,
já que a própria corte fala que deve existir um controle de convencionalidade, é mais difícil falar em observação, porque existe basicamente uma obrigação implícita para que todos os estados da região sigam a jurisprudência da corte, não só a convenção, mas a jurisprudência da corte. Eu não sei se a ideia de controle de convencionalidade é clara para todo mundo, mas eu posso voltar a ela se não for clara, mas é basicamente isso. A corte diz que os estados eles estão obrigados a seguir não só a convenção, mas a interpretação dada pela corte daquela convenção. Na prática, o que isso significa? Que um caso decidido em relação ao Chile tem caráter de obrigação no Brasil também, ou na Argentina, ou em qualquer outro país. É uma jurisprudência, de fato, regional. Você cria aqui uma esfera transnacional de imposição de direitos e esclarecimento de direitos. Passando para a segunda camada é a de aplicação. Ela geralmente é conduzida por cortes, mas no meu modelo eu digo que ela pode ser praticada, executada por qualquer agente oficial do Estado responsável por aplicar ou executar a norma, e ela trata da capacidade de criar normas que são aplicadas de maneira consistente. Ou seja, o que é aplicação na prática? Aplicação na prática é eu ter um juiz do STF que está adotando o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos para decidir seus casos. Só o juiz do STF, estou falando só do judiciário, não. Se eu tenho, por exemplo, uma política pública que ela obedece à jurisprudência criada pela Corte, eu também estou tratando de aplicação. Então, por isso que é importante aqui que a aplicação, sobretudo no modelo de Marcelo Neves, do professor Marcelo Neves, em modelos mais normativos, considera-se apenas a aplicação por corte. Eu entendo que direito não é criado só por cortes. Então, você tem que observar esses agentes, mas também não é criada por qualquer ator. O que eu procuro observar aqui são esses agentes oficiais do Estado. Um presidente, um ministro, uma política pública de uma secretaria, de um conselho, e também cortes, porque isso até facilita a nossa pesquisa. Essa é a segunda camada, aplicação. A terceira camada, essa é bem importante, que aí eu falo fortalecimento em vez de enforcement. Em vez de falar em mecanismos de enforcement, que não existem, eu procuro ver fortalecimento de estruturas normativas, institucionais e sociais. Ou seja, uma decisão faz com que eu tenha normas menos ambíguas, mais claras, mais estabelecidas em relação àquela jurisprudência. Então, eu tenho fortalecimento normativo. Aquela decisão fez com que o país criasse uma agência, uma secretaria, um comitê de cumprimento. Eu tenho fortalecimento de estruturas institucionais. Ele fez com que movimentos sociais agora tenham algo para lutar, por exemplo, contra uma decisão do Estado. Então, tem um fortalecimento social também. Eu tenho, por exemplo, no caso da Colômbia, que eu falei dessa questão dos desplaçados internos, que eles saem de vagabundos indigentes sociais para vítimas de direitos humanos e agora titulares de direito. Isso é um exemplo claro do que seria um fortalecimento social. Eu tenho ali a atribuição de uma subjetividade de direito a um grupo social. E o mesmo acontece com a Corte, por exemplo, a partir do momento que ela fortalece grupos sociais, como mulheres, população LGBTI, povos indígenas, migrantes e etc. Depois do fortalecimento, eu vou aqui para a minha quarta camada, que é a camada de implementação, e em vez de compliance, do compliance total, o que eu tento observar são essas unidades de implementação. E por que unidades de implementação? Como eu havia colocado anteriormente, a Corte Interamericana ela tem esse regime de reparação diverso. Então, por vezes, você percebe que o país ele cumpre com várias dessas medidas, mas existem medidas que elas são mais complexas, elas exigem tempo para serem cumpridas, mas elas também produzem maior impacto. Então, quando você só fala, não teve cumprimento integral da sentença, e você não observa toda a movimentação que foi feita para que ela fosse cumprida, você perde aí um amplo espectro de mudanças sociais, que elas têm um efeito, às vezes, em cadeia. Então, por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente fala de lei de anistia, a gente diz, não, mas foi um desastre, não teve cumprimento, não teve eficácia, porque você tem uma decisão do STF que declara que a lei de anistia do Brasil é válida. Mas aí você tem que ver que outros órgãos que cumprem funções essenciais da justiça, por exemplo, como o Ministério Público, ou mesmo cortes de primeira e segunda instância, utilizam-se, se apropriam da jurisprudência da Corte Interamericana para tentar levar ao máximo o avanço de algumas questões de justiça. E isso já causa uma movimentação social que é importante. Ela fortalece, na verdade, estruturas que são mais fracas, mas que seguem essa jurisprudência internacional. Então, em vez de ver só o cumprimento duro e seco final,
entender a implementação faz com que você também entenda um pouco melhor essa arquitetura social de cumprimento e de mudança normativa. Por fim, a minha última camada, então, é observação, aplicação, fortalecimento, implementação, e a última é adequação. A adequação trata de duas questões. A primeira, de fato, é a diminuição do nível de violações similares. Então, se eu tive, por exemplo, uma decisão como a gente tem aqui no Brasil, da morte, o primeiro caso brasileiro, né, que é o Damião Ximenes Lopes, da morte de uma pessoa na instituição psiquiátrica, se eu tenho a diminuição desse tipo de violação, eu tenho algum nível de adequação. Mas a gente há de convir que essa não repetição de uma mesma violação, ela depende pouco dos órgãos do governo. Ela depende em alguma medida, mas eu não posso impedir que você tenha violações sempre em clínicas particulares. Mas aí tem outro aspecto importante da adequação, que é a responsabilização domesticamente. Ou seja, é um bom funcionamento dos órgãos de responsabilização interna. Esse depende totalmente do governo, e esse tem uma incidência total na diminuição do nível de violação. Sobretudo em relação à violência de gênero, que minha colega Leidiane até deu uma aula, acredito que brilhantemente, sobre isso, que é o tema de especialidade que ela tem pesquisado há alguns anos. Quando você fala em violência de gênero no continente latino-americano, uma das principais questões que se fala é da responsabilização negativa dos estados, no sentido de que, a partir do momento que existe impunidade, esses casos, eles não são responsabilizados, é quase como se o estado aquecesse para que eles continuassem acontecendo. Então, a adequação, ela é bipartida, ele tem esse lado de diminuição das violações, mas também da responsabilização doméstica. Com isso, eu fecho essa minha cadeia de eficácia, essas 5 camadas, e daí eu proponho um estudo de caso. Antes de partir para esse estudo de caso, eu apresento um pouco como é que foi o desenvolvimento da jurisprudência da Corte Interamericana. Inicialmente são temas mais ligados à justiça de transição, com o tempo esses temas eles se expandem, e sobretudo nos últimos 10 anos a gente percebe uma expansão da agenda e a inclusão de novas subjetividades legais, entre elas a questão de gênero, os direitos de gênero. Por que eu escolhi um caso que não era da corte, se eu estou falando da eficácia da corte? Para ressaltar essa ideia de que a gente está falando aqui de, mas não existe eficácia, porque não tem meios de enforcement. Então eu disse, então vamos ver um caso que no Brasil é bastante conhecido, que é o caso da Maria da Penha, mas que ele tem um impacto enorme e não precisou nem de decisão da corte. Ele ficou, na verdade, na Comissão Interamericana. Foi um acordo, né? Um acordo legal entre Brasil e Comissão Interamericana. Inicialmente, se a gente seguisse com a ideia clássica de eficácia, a gente iria para, primeiro, a questão de implementação, e a gente diria, ele ainda não foi, depois de todos esses anos, a Comissão Interamericana, ela mantém uma tabela dizendo se todas as recomendações que estavam ali naquele acordo, elas foram completamente implementadas ou não. Não foi totalmente cumprido. Então, o próprio Brasil propôs, é interessante, o Estado propôs, é isso que a gente vai fazer em resposta a esse caso, teve uma margem de apreciação aí significante, e ainda assim não teve total cumprimento do caso. Então, se a gente pensar só em compliance, vai dizer, Maria da Penha não tem eficácia nenhuma. Se a gente pensar só em adequação, na diminuição do nível de violações similares, a gente também diria, não, a gente não vai ter. Na verdade, o que acontece é que depois que se publica, né, depois que se oficializa a lei Maria da Penha, existe um aumento do número de violações contra mulheres. E isso é algo comum em relação a outros crimes que não, na verdade, há questões que não eram crimes e passam a ser crimes. E desse tipo não tem eficácia alguma. Utilizando a cadeia de eficácia, que é o que eu proponho no artigo, é um pouco diferente. Então, indo aí camada por camada. Em relação à observação, você vê atos de aderência espontânea em todo o continente. Então, depois da decisão do caso Maria da Penha e da adoção da Lei Maria da Penha no Brasil, você vê várias leis e uma criação institucional em todo o continente latino-americano. Em relação à aplicação, você vê uma aplicação grande, tanto de pessoas que litigam e dizem, não, mas eu estou usando aqui a Lei Maria da Penha, quanto também do entendimento dos autores legais da Lei Maria da Penha. Em termos de fortalecimento institucional, a eficácia é enorme, porque você cria uma estrutura social, basicamente um regime de combate à violência do gênero no Brasil que não existia da maneira que existe atualmente. Então,
abrigos, linhas diretas, delegacias especializadas, times de profissional, estatísticas que são importantes para que a gente entenda como é que essa violência ocorre. Socialmente, a Lei Maria da Penha é conhecida por 98% da população brasileira. Então, as pessoas finalmente passam a reconhecer, da mesma maneira que a gente tem a questão dos desplaçados internos lá com Garavito, que eles são de vagabundos para vítimas, para titulares de direito, a gente começa a ter uma reforma social no entendimento da violência de gênero. A gente começa finalmente a entender que aquilo ali é crime. E é um crime que tem que ser combatido. 100% de fortalecimento social, não. Por muito tempo foi-se entendido que homens ou mulheres, eles eram empoderados, né? Não, mas é a propriedade, a mulher que é a propriedade. A gente ainda tem aqui altos níveis de feminicídio, mas já existe uma mudança. Já existem, e assim, até na cultura popular, de crianças e adolescentes falando na Lei Maria da Penha. Em termos de estrutura normativa, é crime. E daí você percebe como depois da Lei Maria da Penha, existe uma tentativa de fazer isso em relação a crimes de homofobia. Por que a gente tem uma tentativa tão grande de oficializar normativamente dizendo que é um crime? Da mesma maneira que o crime de racismo. Porque a partir do momento que ele está ali protegido por uma estrutura normativa, você começa a ter mais ações sociais. Em termos de implementação, embora não tenha sido totalmente cumprido, algumas das recomendações propostas pela comissão e acordadas junto ao Estado, elas foram sim implementadas, entre elas, por exemplo, a própria Lei Maria da Penha, que é bem importante. E indo aqui para a última camada, que é a camada de adequação, a gente percebe um aumento da responsabilização doméstica, ainda não é total, sobretudo em casos de feminicídio, é muito baixa a responsabilização, mas em casos de violência de gênero, sobretudo se a gente analisa do ponto de vista das vítimas. Tem vítimas que têm sua vida transformada a partir dessa norma. Em relação da diminuição no nível de violações similares, o que ocorre é o seguinte, eu havia falado que o número de casos aumenta. Tem duas pesquisas do IPEA, e que são pesquisas que eles dizem, não, mas não teve eficácia, porque houve um aumento. O que eu acho é que esse era um crime que ele estava invisibilizado, a gente não tinha estatística, isso não era contabilizado, isso não era crime, então é normal que a gente tenha um aumento dessa violação. Acho que a gente ainda vai ter números altos por alguns anos, isso é normal, acho que na implementação de qualquer norma, e também é algo que a gente esperaria, já que a gente está aqui lidando contra uma cultura, né, machista e patriarcal de décadas no Brasil. Então, normas elas não têm um efeito imediato, por isso que a eficácia tem que ser entendida como um processo social. Você não implementa uma norma hoje, daqui a uma semana, daqui a um ano, você já vai ter um efeito imediato. Sobretudo quando você trata de questões históricas, assim, esse processo social é demorado. Então, a gente ainda não teve uma diminuição no nível de violações, em termos de adequação a gente não tem uma eficácia tão alta, mas a gente já teve um aumento de responsabilização. E daí o que eu proponho por meio desse modelo, com esse estudo de caso, é que a gente não fale, essa lei ela teve eficácia ou não teve eficácia, mas ela teve eficácia em relação ao quê? Então, ela teve uma alta eficácia em relação à observação de outros estados, em termos de aplicação, ela também tem uma alta eficácia, em termos de fortalecimento de estruturas normativas, institucionais, sociais, é médio, em termos de implementação também é médio, ainda tem coisas que têm que ser feitas, em termos de adequação, embora é meio a meio, né? Embora a gente tenha um aumento da responsabilização, a gente ainda não teve uma diminuição do nível de violações. Dessa maneira, a gente tem uma visão mais geral e mais complexa da eficácia de uma norma e da eficácia, na verdade, de uma sentença e de uma linha jurisprudencial da Corte Interamericana e de qualquer outra corte internacional. Eu tive críticas quando eu apresentei essa cadeia, sobretudo porque eu apresentei a cadeia, mas eu apresentei também 3 linhas de jurisprudência, não incluía a jurisprudência de gênero, era jurisprudência relacionada a direitos indígenas, direito de pessoas privadas de liberdade e lei de anistia, sobretudo porque elas têm eficácia na literatura, são apresentadas como linhas com eficácia bem variada, mas agora eu passo a palavra novamente para vocês e fico curiosa para saber os comentários, críticas e dúvidas que vocês tenham. Muito obrigado, Karina. 25 minutos, Douglas. Não, sem problema. Nem se preocupe, foi ótimo, acho que o tempo foi adequado.
Queria te parabenizar pela apresentação, pela clareza, a objetividade que você trouxe os argumentos, que está lá no texto, inclusive, né? Acho que isso reflete. O seu texto é muito bom de ler, porque acho que a forma como você pensou e articulou essas camadas ficou muito didático. Então, quando a gente lê, a gente entende exatamente o que, é que você está querendo falar, como você falou aqui. Eu adorei, né? Já falei que o texto é muito bom, acho que é uma contribuição super relevante, mas também eu não sou um estudioso da corte nem dos direitos humanos, apesar de estar virando agora por questões profissionais. A Paula está me ajudando na disciplina, está acompanhando isso. Ontem a gente teve uma experiência muito boa com a Leidiane também na disciplina. Como você falou, foi uma pena que ela não pôde participar hoje, certamente tinha contribuições para trazer. Mas eu queria te colocar duas questões, assim, iniciais, abusando do meu papel de coordenador do grupo e tal aqui, eu devia passar a palavra antes, mas já estou abusando aqui para trazer duas questões sobre o texto. A primeira delas é como você fala sobre, achei muito bacana a ideia de multidimensionalidade, de enxergar a eficácia por uma cadeia, muito original o argumento, eu achei, muito bem construído e articulado. Mas quando eu me deparei com o ponto da observação, né, observância, não sei se você quis dizer observância ou observação, fiquei na dúvida nessa tradução, eu fiquei imaginando que às vezes a gente tem uma tendência, por ser do direito, de projetar, e eu queria te ouvir a respeito disso, diversos fenômenos sociais na aplicação da norma ou nas potencialidades de que a norma pode trazer e etc. Então, quando você fala, por exemplo, eu até anotei isso aqui, deixa eu ver o que eu para trazer com mais precisão, né? Quando a gente fala, por exemplo, nessa dimensão de observância, e como é que a gente relaciona o comportamento estatal, ou então o comportamento, a própria mudança de estrutura institucional ou da estrutura social, ao entendimento da corte, ainda que com todas as falhas, e o seu texto é muito honesto em relação a isso, né? Do déficit de mecanismos de enforcement, de correção das decisões. Então, como é que a gente poderia, de uma forma mais palpável, Karina, que eu quero dizer, mais concreta, relacionar a mudança do comportamento estatal, né, dos agentes, das instituições, ou mesmo da estrutura social, à decisão da corte, né? Eu vi que você avança aí, mas não fica claro, por exemplo, se, por exemplo, no caso que você trouxe, a Corte Europeia de Direitos Humanos mudou o entendimento em relação à Corte Interamericana, assim, mudou por conta da Corte Interamericana, mas aí há uma citação cruzada, né, questão do diálogo das cortes, etc. Mas no próprio caso que você trouxe da Lei Maria da Penha, tudo bem, não houve uma decisão da Corte Interamericana, mas como é que a gente poderia relacionar a mudança do comportamento social em relação à violação dos direitos da mulher a uma projeção, não estou dizendo que houve, né, mas né, eu queria te ouvir, há um entendimento da comissão ou mesmo da Corte Interamericana, né? A gente precisaria que aquela decisão fosse citada em um determinado despacho de um servidor público ou em uma resolução, em uma portaria da administração pública, etc. Como é que a gente identifica isso? Como é que seria possível medir, né? Já que a gente está falando de monitoramento de decisões e medir eficácia, etc. Como a gente pode medir isso aí, essa coisa da observância? Essa é a primeira pergunta. A segunda está relacionada à camada de fortalecimento, né? Que eu achei muito bacana também essa ideia, acho que é muito criativo. Na página 11 você até fala, né, olha, mas isso que a gente tem que observar questões externas em relação à decisão, porque internamente a gente não tem mecanismo de enforcement, então a gente tem que realmente procurar outras formas, né, acho que, e aí aquela coisa que eu tenho uma preocupação de a gente estar esvaziando o conteúdo político de determinados fenômenos sociais para projetar no direito, né, essa coisa às vezes um pouco entusiasmada que os juristas têm, e a gente tem discutido isso no grupo já há algum tempo. Por conta da decisão da corte, houve aqui uma mudança, etc. e tal. E eu queria te ouvir, por exemplo, em relação exatamente a essa mudança, né, de comportamento. Isso está relacionado, na verdade, até à primeira pergunta. Mas acho que na página 11 você fala, a gente tem que observar esses outros mecanismos, como é que isso não está diretamente relacionado ao papel dos tribunais, mas há também uma cadeia em que envolve aí servidores públicos e instituições. Mas aí eu acho que a gente corre um risco muito grande
de apostar demais no direito, de fazer um deslocamento dessa semântica para o direito, e esquecer que, por exemplo, às vezes você fala, precisamente nessa página 11, que a gente precisaria observar essas diferenças de performance, de resultados, e que isso depende de outros atores. Aí eu concordo, ok, que existiria a necessidade de um compromisso de mais longo prazo, né, de long term, você põe. E aí, será que existe esse compromisso mesmo no plano interno dos ordenamentos estatais, assim, das ordens internas? Porque isso me parece muito mais vinculado a questões políticas. Por exemplo, quando a agenda do executivo muda por questões até de escolha política eleitoral, como é o caso agora de Bolsonaro no Brasil, mas a gente pode falar da Colômbia também, de Ivan Duque, né? É uma questão que está mais na política do que no direito. Então, eu sei que você está trabalhando num nível teórico muito fino, muito bacana, né, de falar, olha, isso aqui eu estou falando da parte contrafática, estou falando exatamente que isso vai acontecer assim. Mas acho que se a gente não tivesse cuidado com uma determinada nuance, vai perder tanto que o conceito pode se perder. Estou trazendo aqui uma provocação para te ouvir, né, a respeito. E a terceira dúvida, na verdade, não é tanto uma dúvida, mas eu queria te ouvir, assim, por que você resolveu trabalhar, você falou um pouco, mas eu queria te ouvir mais, a Maria da Penha, já que não foi uma decisão da corte, né, houve um pronunciamento da comissão, mas me parece, eu olhando assim de fora, que a Maria da Penha foi muito mais uma construção da política, dos movimentos sociais em torno dos direitos das mulheres, dos movimentos feministas no Brasil, do que talvez uma mudança institucional derivada da incorporação jurídica, de uma leitura correta, né, do que seria a aplicação dos direitos fundamentais, etc. e tal. Bom, é isso, já que até falei bastante, né? Eu queria falar menos, mas como eu gostei muito do texto também, a gente acaba trazendo muita coisa. Passar a palavra para os demais colegas, não sei quem quer começar, para a gente ouvir. Wellington, Paula, Érica. Eu tenho uma pergunta, mas eu prefiro que os colegas comecem. Ai, gente. Boa noite, professora, tudo bom? Boa noite, pessoal. Professora Karina, antes de mais nada, parabéns pelo texto. Foi um texto muito bom, um texto muito preciso. E o professor Douglas acabou de furtar uma pergunta minha, e eu perguntei de outra forma, como concretizar de forma esse procedimento cruzado de concretização, principalmente porque os operadores do direito, nesses últimos anos, eu tenho visto um certo cuidado maior com números e estatísticas, para a gente conseguir ver como o direito se concretiza na nossa realidade social, né? Muitas vezes a gente fica num discurso empírico e teórico muito grande, e a eficácia dessas decisões acaba, de alguma forma, ficando comprometida quando a gente não consegue materializar ou entender de uma forma mais palpável como isso atinge a todos nós. Mas, antes de mais nada, professora, parabéns, é um texto muito bom. Eu tenho pequenos questionamentos, assim, são coisas pontuais. A diferença entre o Garavito e o Helfer, para mim, assim, há uma diferença de formas de critério, quase como desculpa a brincadeira, quase como um PowerPoint do Lula, onde há um centro de direitos humanos e elementos que podem concretizar essa preservação ou a eficácia desses direitos humanos. Mas eu queria entender o que diferencia um do outro, é simplesmente o quantitativo numérico ou a forma com que se chega a esses elementos. Talvez, enfim, para mim isso não ficou tão claro. A pergunta que Douglas já fez já contempla a minha, né, sobre a forma de concretização. Uma pergunta que eu me fiz paralela ao texto seria o juiz de garantia, principalmente nesse aspecto da observance application. Os juízes de garantia seriam um exemplo disso, ainda que não necessariamente pensando só no aspecto do direito internacional, mas numa forma de um outro sistema, através do Poder Judiciário, com essa novidade, né, a gente pode chamar ainda de novidade, sobre a existência do juiz de garantia aqui no Brasil, que é um caso prático também. E eu gostei muito de você ter falado do caso da Maria da Penha, não só pela perspectiva de gênero, mas trazendo um outro contraponto relacionado ao aspecto político. Por quê? Ano passado, professora, eu dei uma aula sobre o Pacto de São José da Costa Rica e a possibilidade de candidaturas avulsas. E há um debate muito grande, né, entre o Brasil, ele impõe que há uma exigência para que você consiga se eleger, você precisa estar afiliado a um partido político obrigatoriamente, como uma forma transversa de garantir dos direitos humanos, de preservar o Pacto de São José, que não prevê essa imposição. Então, o Brasil estaria atropelando uma garantia do Pacto de São José. Contudo,
divergindo disso, dissentindo disso. Eu acho que a realidade política posta no... Não é só se eu acho, mas enfim, é uma explicação mais complexa, mas basicamente a pergunta é qual seria o impacto no Brasil de você desvincular as candidaturas, principalmente num processo onde nós temos tido um fortalecimento de candidaturas messiânicas muito grandes, com a ideia dos conglomerados partidários. E aí já é um debate mais vinculado aos direitos políticos, enquanto forma também de concretização dos direitos humanos. E para mim, a partir desse aspecto, e o porquê de eu defender isso, é que quando você fala do aspecto do gênero, né, como um exemplo que, ainda que não diretamente contemplado, ele é contemplado de forma cruzada do Maria da Penha, eu trago como também um possível paradoxo a possibilidade de, a partir do momento que você, em determinadas circunstâncias, de forma cruzada ou paralela, privilegia essa garantia de cortes internacionais, aplicabilidade ou application, né, ou eficácia ou endurance das garantias internacionais, você acaba preterindo determinadas realidades democráticas que venham a enfraquecer a própria democracia, que é um caso possível no Brasil, trazendo para a perspectiva do gênero, porque aqui no Brasil, numericamente, as mulheres são mais protegidas pelos partidos e por verbas públicas que financiam a existência dos partidos. Então, acaba, ao meu ver, trazendo um possível paradoxo também. Mas é só, assim, fazendo um paralelismo com o texto e sobre essa perspectiva de concretização dos direitos humanos. E acho que seria só isso. Basicamente, professora, são esses questionamentos. Wellington? Karina, muito bom seu texto, muito claro, é delicioso de ler. E a minha pergunta é mais, tinha uma pergunta sobre estatística, mas eu acho que ela foi parcialmente contemplada aí, então eu vou deixar rolar um pouco essa questão, né, para depois, se houver como complementar assim. Mas com relação ao direito de propriedade, a minha pergunta é mais ou menos a seguinte, a cadeia de eficácia, ela se completaria no caso de uma ocupação? Eu penso isso mais na camada da adequação, né? A gente vê aí vários conflitos envolvendo movimentos sociais no campo e na cidade, e como a sociedade, né? Eu sempre acompanho as notícias depois de decisões e sentenças, né? No caso de Pinheirinho, outros casos Lanceiros de Porto Alegre, os comentários das pessoas nos jornais, sabe? Assim, a internet tem coisas boas e coisas ruins, e tem coisas paradoxais também. Essa é uma das coisas paradoxais. E eu vejo que as pessoas, em geral, são muito a favor de que quem ocupa tem que sair, né? Eles não entendem a lógica da ocupação como uma lógica de demanda, né, como instrumento do meio e não como finalidade em si. Então, seria essa a minha pergunta. Vamos fazer mais uma aí, Karina. Acho que Você quer responder? Quer que eu faça agora? Você que sabe. Não, pode fazer, que daí eu respondo em bloco e a gente discute em bloco também. Pode mandar. Karina, obrigado pelo texto, não é? Pela exposição. É muito bom sempre te ouvir as suas colocações, né? A gente já falou algumas vezes sobre a sua tese, né? O que me honra particularmente, né? Eu tenho uma dúvida, tenho duas dúvidas, na verdade. Uma em relação à sua defesa, eu não entendi direito o argumento aí. Eles disseram que você não estaria falando sobre o direito das mulheres, é isso? Eu não entendi bem aí o que eles falaram na sua defesa. Eu entendo que... Mas, bom, segundo ponto agora. Eu entendo que a questão de outros atores que fazem o direito não é tão nova assim, sabe? Eu acho que, mesmo se a gente pensar nas teorias mais do liberalismo, mais tradicionais, a gente vai ver sempre o apontamento de que alguns atores contribuem para o processo legislativo, né? E tem demandas políticas que propiciam, não é? O que fazem com que uma lei ou uma outra
lei ou diferentes tipos de normas, né? Uma lei ou mesmo uma Constituição seja aprovada. Eu acho que na literatura isso diria que pacífico até, não é? O que acontece é a centralidade que essas teorias dão, não é? A quem opere esse direito, não é? Então aí você vai encontrar teorias que vão dizer que, por exemplo, só o que está na lei é considerado direito, não é? E vai dar uma centralizada, ou vai centralizar aqui os tribunais, e é isso que você está certa, né? Eu acho que a gente muitas vezes faz isso, não é? Quer dizer, a gente no direito muitas vezes analisa, e eu acho que é o que você está fazendo também, não é? A gente analisa o processo dinâmico do direito na aplicação das normas a partir das decisões de tribunais como pontos importantes aqui do direito, né? Eu mesmo, né, pensando agora, fiz a minha tese falando sobre o papel dos movimentos sociais na construção de normas internacionais, basicamente, não é? Então, não me ficou claro aqui, quando você falou que algumas teorias centralizam muito e esquecem de outros atores, sabe? Eu acho que isso não é tão contestado, para ser bem sincero, assim. Eu acho que é só uma questão de foco, de estudo. Não consegui ver a divergência aqui. Obrigado de novo, Karina. Paula, queria fazer um comentário? Queria, mas eu gosto de sempre ser a última. Então eu deixo que perguntem. Boa noite, primeiramente, né? Não quis interromper a conversa que já estava em andamento quando eu entrei, então eu preferi ficar em silêncio. Eu queria parabenizar pelo trabalho. Eu realmente achei assim muito inovador. Eu adoro coisas inovadoras. Inclusive no grupo de estudos temos visto bastante inovação. E confesso que para mim isso me chama atenção porque é um desafio não ir numa mesma linha, não falar mais do mesmo. Eu gosto muito de quando eu paro e penso, poxa, como essa pessoa conseguiu desenvolver esse raciocínio? E eu acho que lendo seu texto foi um pouco disso, sabe? Eu acho isso muito, muito bacana e muito inspirador. Na verdade, a pergunta que eu tinha, acho que o professor Douglas acabou abarcando, que era a questão da observância, né? De como a gente entender, não sei se foi o professor, mas alguém aqui acho que colocou, de como a gente conseguir associar, né, o impacto com o que ocorreu no debate da Corte Interamericana. Então, acabou que eu sei que alguém em algum momento falou, então não vou ser redundante, mas eu só queria sinalizar uma coisa que, para mim, me tocou, que foi a questão da tua escolha, né, de abordar a questão da eficácia, né, da produção de efeito. Porque, para mim, isso é muito importante como um instrumento de legitimação da democracia. Isso, para mim, é um fato, sabe? Eu me recordei de quando eu estava ainda na graduação e eu eu lembrei de um debate que eu fui ainda na época de eleições presidenciais, em que se discutia o que era que iria acontecer se o então presidente, à época ainda candidato, fosse de fato assumir o poder, e a preocupação de extinção de instituições jurídicas, de enfraquecimento de instituições jurídicas. E eu acho muito importante a tua ideia de levantar essa questão de como a gente olha essa questão de operar efeitos, como a gente aplica essa questão da eficácia, justamente porque eu percebo que um grande discurso para deslegitimar qualquer processo democrático vem disso. Não faz efeito, olha aí, está aumentando. Inclusive, quando você falou da questão da Lei Maria da Penha, muito debate que eu acompanho, inclusive, é em torno disso, né? A mesma coisa de violação doméstica. A violação doméstica agora está aumentando, a gente só vê nos noticiários aumentando a violação doméstica, mas está aumentando porque a gente está dando mais voz. Porque antes, aqui, por exemplo, na Bahia, o Bahia Meio-Dia antes não falava disso e agora fala. Então, eu acho extremamente importante, e para mim não passou despercebido, o seu uso, o seu olhar
sobre a eficácia, sobre operar efeitos e sobre o cuidado que devemos ter em relação a isso, porque para mim fica muito claro que isso é utilizado de uma forma, muitas vezes, para deslegitimar processos democráticos. E eu, ultimamente, tenho andado com muito receio em relação a isso, e, portanto, achei, assim, seu texto fundamental. Essa era a minha contribuição de hoje. Vou seguir aqui. Gente, obrigada por terem lido o texto com tanto cuidado. Muito obrigada pelas boas perguntas, assim. Vou tentar, vai ser algo tentativo aqui, vou tentar dar uma resposta, mas certamente são perguntas que vão me fazer pensar além, é por isso que a gente apresenta mesmo esses textos. Então, vamos aqui pela ordem. Primeiro, Douglas. Eu tentei sair, eu sabia que essa pergunta sempre vem. Essa pergunta são as duas perguntas principais: relação de causalidade e qual o papel de outras forças sociais. E eu tentei sair disso, porque um traço comum em todos os textos que a gente for ler sobre eficácia é sobre a relação de causalidade. Como é que a gente estabelece uma relação de causalidade? Foi a tua primeira pergunta, uma relação de causalidade direto entre uma mudança, um fenômeno social e uma decisão da corte. O que é que eu posso te responder? Que há uma gradação. E como é que a gente observa? Eu percebi aqui também um pouco de uma dúvida de um pesquisador. Como é que eu faço quando eu estou tentando analisar a eficácia? O que é que eu vou observar ali, além de decisões, além de citações diretas? Existe uma gradação, Douglas. O que existe, na verdade, é, por vezes, você vai ver uma citação direta. Caso tal da corte. Então, aí você diz, ok, totalmente. Por vezes, você vai ver não a citação direta, mas uma paráfrase. Então, por exemplo, um exemplo de paráfrase que não é da Corte Interamericana, mas que vai dar a entender bem. A Lei Brasileira de Inclusão em relação aos direitos das pessoas com deficiência é basicamente uma cópia da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Então, mesmo que eles não colocassem lá um artigo, é a mesma estrutura, são as mesmas normas, e você percebe isso às vezes, em decisões, em políticas públicas. Então, por exemplo, eu estou fazendo a consultoria agora para a Secretaria Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e sobre a Convenção Internacional das Pessoas com Deficiência. E essa é uma consultoria que ela se baseia na norma, está lá escrito na norma, tem que ter artigo 33 e tal. Por mais que eu não citasse diretamente, se existe uma política pública a partir daquilo, é uma consequência direta. E isso já me amarra aqui para a tua pergunta, por que resolveu trabalhar Maria da Penha? Porque eu fiz inicialmente um texto para o público brasileiro, eu queria que fosse algo muito concreto, que eu apresentasse aqui no Brasil e as pessoas pudessem observar, sobretudo tratando assim, de estudos de graduação, eu queria que eles pegassem essa teoria que é um pouco mais abstrata, essa cadeia, e eles observassem do lado e dissessem, não, eu realmente vejo uma mudança em relação a isso. Quando você vê em relação à Lei Maria da Penha, eu concordo com você. Ok, houve conquista de movimentos sociais, houve conquista das mulheres, mas o impacto aqui é direto. E existe isso no projeto de lei, dizendo isso é uma resposta à recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tem algumas questões que são concretas, inclusive nos relatórios que o Brasil entrega à Comissão, que a gente vê que não podemos invisibilizar todos esses processos que culminaram com a Lei Maria da Penha, mas a gente vê um impacto muito direto. Pode ser que a gente esperasse mais 5 ou 10 anos por uma lei como essa, e sobretudo pela criação de estrutura, de delegacia, casa de acolhimento, casa de abrigo, instituições que estão sempre olhando para a normativa internacional. Então, existe aqui essa criação de uma esfera transnacional de comunicação com o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, Sistema Universal e Sistema Doméstico Brasileiro. Poderia ser que, se a gente não criasse esses vínculos, fosse uma discussão só doméstica. E sendo uma discussão só doméstica, a gente talvez pudesse ter um problema que a gente tem, por exemplo, quando a gente trata, Leidiane é especialista nisso, muito mais do que eu, quando a gente trata de bioética e direito da mulher sobre o próprio corpo. Perceba que existe aqui um fechamento operacional mesmo, para a gente discutir isso em termos internacionais. É um bloqueio. Esses movimentos sociais, todas essas forças sociais que você cita, elas sozinhas não conseguem desemperrar. A gente aqui fica numa discussão religiosa que remonta, por exemplo, à discussão sobre o divórcio das mulheres na década de 70. Eram discussões baseadas em religião. A partir do momento que você abre essa porta assim, do direito internacional, você começa a ter uma discussão em outros termos. Então, respondendo à tua questão em termos dessa relação de causalidade, nem sempre é direta,
E nós, como pesquisadores, temos que deixar isso de uma maneira muito clara. Então, nos capítulos seguintes da minha tese, em que eu vou trazer esses 3 análises de caso, eu deixo muito, muito claro lá. Está citado diretamente com a corte, pode-se implicar que tem uma relação da corte por causa disso, pode ser que seja a corte, mas provavelmente não, porque não tem nenhum indício, é tentativo. Então, é mais uma questão de ética mesmo, deixar muito claro onde é que você consegue detectar diretamente, às vezes existe, onde você não consegue, mas sim, a relação de causalidade é sempre difícil. Em relação a essa preocupação que a gente tem de esvaziamento do conteúdo político para ressaltar o conteúdo legal, esse deslocamento dessa semântica do direito, sabe o que eu acho interessante? Eu, mais uma vez, falo aqui do papel das forças sociais, mas você sabe quando é que a gente percebe que o direito é mais importante? Quando a política não está funcionando. É muito interessante porque a gente fala dessa jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a gente diz, não, mas não tem as forças sociais, não tem os movimentos políticos. Eles são mais utilizados em momentos de crise como uma crise atual. Então, veja, por exemplo, o comportamento do STF. Por anos, o comportamento do STF era, não, a superioridade da Constituição, da decisão do STF, e eles tiveram sempre um comportamento muito oscilante em relação ao recepcionamento de direito internacional. Agora, sobre o governo Bolsonaro, você tem finalmente um STF que dialoga muito mais com o direito internacional. Ou seja, e é uma corte, não estou falando aí nem de política, mas eu estou dizendo o seguinte, quando existem mais fechamentos no âmbito político, a gente consegue ver uma força maior do direito. Então, o que eu acho essas duas forças, forças sociais são importantes. É importante pensar em termos de política, é importante pensar em termos de direito, mas o que a gente percebe é o seguinte, quando existe uma abertura maior no campo da política, que foi algo que a gente teve em governos anteriores, a gente talvez precisasse menos do direito. O direito ele já estava ali presente, a linguagem do direito, a linguagem dos direitos, na verdade, já estavam ali em toda a esfera. A gente via, por exemplo, no desenho dos ministérios, na maneira como era feita uma política pública, existia aquela tensão ali de você ter esse acoplamento de política e direito. Mas no momento atual em que a gente tem um recrudescimento das forças políticas, o direito se faz muito importante, porque ele é um ponto de resistência. E daí a gente percebe, por exemplo, em várias questões, eu vejo uma mudança da maneira como age o STF, eu vejo uma mudança nos ministérios. Então, existem pessoas que estão nos ministérios que não são totalmente a favor desse governo, eles se valem do que está lá escrito na linhazinha da norma, porque é a maneira que você tem que defender. Mas respondo dessa maneira, dizendo que é muito importante que a gente veja esse equilíbrio e que a gente veja essas interações. Quando é que os dois caminham, quando é que a política se sobrepõe, quando é que o direito se sobrepõe, sem necessariamente puxar apenas para as forças, para as potencialidades de desses dois sistemas, para uma dessas duas linguagens. Por que eu resolvi trabalhar com a Lei Maria da Penha? Por isso, né? Eu queria trazer algo para o público brasileiro que fosse muito palpável. Até para falar de casos da Corte Interamericana, quando a gente sai de um grupo mais de direito, ou então quando a gente sai de um grupo que sabe mais de direito internacional, direito interamericano, as pessoas ficam um pouco boiando. E eu acho que a Lei Maria da Penha, em termos de impacto do sistema interamericano no Brasil, é uma das que tem maior porosidade. Você percebe em várias esferas assim, a discussão. Não sei se eu respondi, se eu não tiver respondido, tu me fala depois, Douglas. Depois, alguns pontos muito interessantes trazidos por você, Érica. Você estava fazendo a pergunta, eu estava aqui anotando, assim, porque você trouxe várias questões interessantes. Primeiro, como é que a gente prova, né? Como é que a gente vê esse processo cruzado de concretização? Acho que isso é um pouco o que eu respondi a Douglas. Ciências sociais nunca vão ser esse 100%, e a única maneira que a gente tem de lidar com isso é com honestidade. No que a gente consegue ver uma linha de causalidade direta, a gente aponta, no que a gente não consegue, a gente não aponta, e a gente não invisibiliza outras forças sociais. No meu texto, eu falo muito dessa questão dos movimentos, dos impactos regionais, etc. A diferença entre Helfer e Garavito. Sim, são grandes. O modelo de Helfer, na verdade, para todas as pessoas que têm interesse em eficácia, eu digo, leiam esse, é um capítulozinho pequenininho do Helfer, em que ele explica essas 4 camadas, mas qual é a principal diferença? O modelo do Helfer é um modelo mais geral.
ele propõe essas 3 camadas, por exemplo, uma camada de enraizamento na lei, uma de impacto, e o Garavito, ele parte de uma questão contrária, ele parte da decisão. O Helfer, ele tem essas quatro camadas. Eu posso te enviar o texto, porque daí você lê detalhadamente. Então, ele tem um modelo mais geral. Ele diz, olha, ele também parte dessa ideia de que a gente não pode analisar a eficácia de uma maneira restrita. Ele tem 2 artigos que são muito bons. Um em que ele traz essas 4 camadas, e eu posso te enviar. Em outro em que ele fala de ondas transnacionais de direitos. E daí ele avalia a eficácia de decisões sobre grupos LGBTI a partir da jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos. O Garavito, ele não queria fazer uma teoria de eficácia, um modelo de eficácia. Ele queria analisar um caso. É um livro só sobre o T25. Então, ele pega só essa decisão e ele diz, olha o que essa decisão trouxe. E daí, a partir dessa decisão e dos efeitos, é que ele vai classificando. É algo muito mais pontual, muito mais específico, mas que ajuda a gente tanto a ver a grandiosidade dessa decisão, quanto também para que a gente pense como a gente deve analisar outras sentenças. Tem os 2 materiais, posso te enviar. Em relação ao juiz de garantias no Brasil, o que eu acho que o juiz de garantia ele representa é um pouco essa colonização, essa perspectiva de direitos humanos, que eles vão inundando várias áreas do direito. É basicamente essa tentativa de dizer nada mais pode ser decidido fora dessa alçada. A gente tem que considerar direitos humanos, sim. E daí, essa é uma crítica, inclusive, que fazem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque, por um lado, ela diz, os direitos humanos, mas, por outro, ela acaba sendo bem punitivista, dizendo, não, tudo tem que passar pela Corte. Então, vejo o fenômeno do juiz de garantias, a discussão do juiz de garantias, mais como uma tentativa de que todas as decisões elas tenham uma perspectiva abrangente de direitos humanos. Em relação a desvincular candidaturas de partidos e qual impacto que isso teria no Brasil. Você está se referindo ao caso Castanheda-Gutmann versus México, que é um caso, né? Que é um caso exatamente que ele quer se candidatar, ele pede para fora de um partido, etc. Eu acho que essa decisão da Corte, primeiro, eu analisaria essa Corte em paralelo com Iatama, que é uma decisão da Nicarágua, que Iatama é o nome de um partido político indígena, na Nicarágua. Essa decisão é super importante, em que a Corte basicamente fala a Nicarágua tem que mudar o seu sistema político para incluir também o Iatama. Era um partido que ele não cumpria com todas as regras de representação nacional, e eles queriam colocar um candidato a presidente. E daí a Corte diz, não, vocês têm que mudar as regras, porque essa pessoa ela tem o direito, né, a se candidatar, ele tem que ter representatividade, ele é uma pessoa indígena. Por que eu leria essas duas sentenças em paralelo? Porque a intenção da Corte aqui não é desvincular candidaturas de partidos, mas é garantir a todos os custos que pessoas que queiram se eleger, elas sejam eleitas. Então, não sei qual seria... É o cenário ideal desvincular candidaturas de partidos? Não. Mas a Corte, na decisão Castanheda-Gutmann versus México, ela aponta problemas e assimetrias do sistema eleitoral mexicano que devem ser consertados. Então, ela fala da questão de desvincular candidaturas de partidos, mas eu não acho que essas decisões têm que ser lidas estritamente. Eu acho que elas têm que ser lidas mais à luz de direitos civis e políticos, né? Direito de representatividade, de se eleger, o direito a se eleger, mesmo que você faça parte de uma minoria, mesmo que você não consiga, por questões burocráticas, se vincular a um partido. Então, leria essas decisões, assim, de maneira acorde. Qual seria a consequência disso para o Brasil? Preciso pensar mais nisso, Érica, mas não acho, assim, já de impulso, não acho que esse é o modelo ideal. Acho que a gente tem que garantir, sim, representatividade, né, que as pessoas tenham o direito de se postular para um cargo político, mas também não acho que... Porque daí a gente começa a pensar em responsabilidade, né? A gente começa a pensar também numa formação, numa formação, numa estrutura mesmo política, de organização de congresso, de organização de sistema civil e político. Tenho que pensar mais nisso, mas não acho que é o caminho ideal. A gente também pode criticar as decisões da Corte, mas acho que nesse caso eles estão falando mais da efetivação de um princípio. Em relação ao Wellington e essa discussão de direitos territoriais,
essa questão de quem ocupa tem que sair. Wellington, aqui, eu começo a ver tipo, a importância dessa camada de fortalecimento institucional, normativo e, sobretudo, social. Normas, elas podem, por vezes, ter esse efeito, mas no Brasil é quase como se a gente tivesse lá na Constituição, por exemplo, em relação aos direitos indígenas, né, que esses territórios eles tinham que estar demarcados, mas essa norma ela existe sem que ela tenha necessariamente uma eficácia social de que as pessoas realmente entendam o que isso daí significa. E não digo nem só as pessoas que não fazem parte do direito, eu digo até altas cortes, o STF mesmo, quando começa a falar sobre marco temporal, isso é um total desentendimento do direito à terra. E daí eu vejo a importância do fortalecimento social, da gente pensar em eficácia normativa, não só em termos de cumprimento, mas em termos dessa relação com as texturas sociais, com as diferentes camadas sociais. Vejo dessa maneira, e vejo também aqui, mas eu não consigo pensar em questões envolvendo direitos territoriais e não pensar na disputa entre direito político, mas sobretudo direito e economia. Os principais, a maioria dos casos tratando de direitos indígenas no mundo, eles tratam de direitos territoriais, e eu diria que de 70% a 80% dos casos, eles tratam do caso de uma empresa multinacional que quer explorar aquele território, de um ideal desenvolvimentista, e daí você tem meio que essa lógica da economia atravessando totalmente a lógica do direito. É dessa maneira que se desmata no Brasil, é dessa maneira que se desocupa a reserva indígena, é dessa maneira que se desocupa território, dizendo, não, a lógica da economia tem que prevalecer. E é interessante porque isso se contrapõe com a pergunta da Érica, né, que a gente fala, por uns lados a gente tem expansão da perspectiva de direitos humanos, e de outros a gente tem, na verdade, uma restrição dessa perspectiva. Passando aqui para as perguntas do Maurício. Maurício, eu pensei que você ia fazer as perguntas cantando, porque você não sabe, mas seu microfone estava aberto e a gente estava te ouvindo cantando antes de você entrar. A gente quase lamentou que a câmera não tivesse também aberta, de repente você estava aí dançando também, mas não quis falar isso logo quando você perguntou para você não ficar constrangido, mas estou deixando constrangido igual agora. Gravei, inclusive, você cantando aqui. Durante a reunião não estava cantando. Estava cantando sim, a gente tem provas. Não, antes quando 7 horas a gente entrou aqui, e daí teu microfone estava ligado. Não duvido. Não me lembro, mas não duvido. Acabou de confessar, isso mesmo. Próxima vez só aceito as perguntas se elas vierem... Eu tava ouvindo Djonga, mas eu não sei cantar direito. Eu acho que não era eu, não era uma interferência. Não, era com certeza você, porque a gente conseguia ver que estava falando e era a sua voz. A gente tem gravado para comprovar, depois eu... Legal, fico muito feliz. Vamos lá. Enfim, próxima vez que a gente estiver debatendo, você vai ter que estar solfejando. A gente vai estar discutindo e você vai estar solfejando. Mas aí, respondendo aqui as suas perguntas em relação ao direito das mulheres e a minha defesa... Não, eles não citaram isso na minha defesa. Eu só quis deixar claro que nesse artigo eu trato de direito de gênero, mas na minha tese eu não tratava de direito de gênero. As críticas que fizeram à minha tese foram outras. Posso até dizer, assim, as críticas eu até tinha deixado... ele falava o seguinte, que eu era muito... As duas principais críticas à minha tese foram que eu não contemplava impactos negativos da corte, ao ver a eficácia de uma maneira tão geral... Era quase como se eu estivesse forçando a barra, dizendo, olha, Karina, se você analisa tudo isso, é claro que você vai ver algum resquício de um efeito da corte. Você também tem que analisar os efeitos negativos, e isso é algo que eu estou tentando corrigir, assim, nesse texto, que virará um livro. E o segundo, e daí, Douglas, veja como sua pergunta foi acertada, ele dizia, você não está considerando movimentos sociais. Embora você esteja falando que existe essa camada de um fortalecimento social, você não está incluindo isso no texto. Quando você analisa os estudos de caso, esses movimentos não estão presentes. E isso se relaciona um pouco com a pergunta... Eu acho que... Não sei se tinha sido Douglas, eu passei, ou se foi Maurício... que ele fazia essa pergunta, mas era um pouco assim, tipo, isso é um pouco difícil de você... é um pouco relacionada com tua segunda pergunta, Maurício, que você fala o seguinte, a ideia de outros atores que fazem direito, ela não é tão nova. De fato, ela não é tão nova. Eu faço essa ressalva só quando eu estou falando de aplicação. Porque quando a gente fala de aplicação normativa,
o sentido de aplicação, isso é até Marcelo falando dessa cadeia de concretização normativa dele, a ideia de aplicação é application, é aplicação por corte. E eu acho isso muito restritivo, porque é quase como se você desse um espaço elevado de que só quem aplica o direito é a corte. Concordo, não é uma ideia tão nova, mas é algo que a gente recai num erro, talvez porque seja mais difícil a gente conseguir evidência em outros espaços, a gente recai no erro de só observar a decisão de corte, por vezes. Como eu, por exemplo, observei vários outros aspectos, mas eu não consegui observar movimentos sociais. É quase como se a gente ainda não tem uma estrutura de pesquisa que a gente consiga observar movimentos sociais. A gente se sente um pouco perdido. A gente não aprendeu a fazer isso. Na faculdade de Direito que vocês fizeram, eu vejo na estruturação de disciplina e conversando com os alunos, eles têm uma facilidade muito grande de analisar a jurisprudência. Mas quando você diz analise realidade, analise movimentos sociais, eles não foram, a gente não foi treinado para isso. Então, acho que é sempre importante que a gente ressalte que a ideia de outros atores não é tão nova, mas a gente tem que colocar nas nossas metodologias e observações. Em relação a Paula, obrigada pelas tuas considerações, fiquei lisonjeada, Paula, com algumas das coisas que você falou. Eu acho que, assim, mais uma vez você tocou esse ponto, né, associar impacto diretamente com o debate da Corte Interamericana, mas você levantou um ponto que ele é muito importante, que você fala da deslegitimação de processos democráticos baseados na questão de eficácia. Esse foi um dos incômodos pelos quais eu comecei a escrever minha tese. Era essa ideia, e você tem vários autores, sobretudo americanos, e inclusive alguns autores ligados a algumas administrações americanas. Eu cito alguns desses artigos, por exemplo, a Ioana Wu, que ela tem um texto, e é interessante, porque em termos de metodologia, é um texto metodologicamente muito, muito bem montado, mas a tese principal dela é que ratificar tratados de direitos humanos, na verdade, diminui a performance dos países em relação a direitos humanos. Ela não só era professora americana, como ela também estava ligada à administração americana, que é famosamente conhecida por não ratificar tratados de direitos humanos. E daí, qual era o argumento dela? Exatamente o que você trouxe. Ela deslegitimava com base na questão de falta de eficácia. Obviamente, esse é um artigo muito importante, ele recebe uma série de críticas de vários professores, mas ela estrutura de uma maneira, assim, é muito interessante, porque você percebe, com uma boa metodologia, eu posso avançar o ponto que eu quero, e parece uma pesquisa muito séria, mas que também é uma pesquisa cega, porque tratados de direitos humanos, eles trazem exatamente essa visão maior de eficácia que eu estou trazendo. Talvez você não tenha cumprimento e talvez você não tenha adequação, mas, sobretudo, você tem um fortalecimento aqui de forças sociais, de instituições que elas são relevantes para a construção de direitos ao longo do tempo. Então, é uma pesquisa que ela analisa assim, centenas de países, de uma maneira super sistemática, mas ainda assim é uma visão muito restrita, porque ela está vendo basicamente o quê? Adequação. Adequação e cumprimento. Dessa maneira, ela consegue deslegitimar facilmente. Quando a gente analisa processos sociais mais amplos, a gente consegue entender melhor qual a influência desses tratados, mesmo em países que são recalcitrantes, que não aceitam direitos, assim, que ainda tem altos índices de violação. Eu acho que eu respondi as perguntas. Se alguma coisa não ficou clara, eu fico aqui à disposição. Érica, eu vou te enviar os 2 textos, se for o que você esteja pesquisando, assim, a gente troca e-mail. E envio até para vocês, porque esse texto do Helfer, ele é bem legal, e o Garavito, para quem não conheça, ele tem um instituto, né, na Colômbia, que é o De Justicia, que inclusive, Wellington, tem muita coisa sobre direito à terra. Talvez tu conheça o De Justicia. Tudo gratuito, assim, é um modelo de think tank que eu queria que a gente tivesse aqui no Brasil. Produzir muita coisa interessante. Mas é isso. Falei demais. Com vocês agora, com vocês. Eu acho... Bom, fala aí, Douglas. Vai lá, Maurício. Bom, só fazendo um debate aqui, né, inspirado no Hawke e no Christopher, né, que eles fazem mais ou menos assim, né, o cara fala e depois eles ficam falando umas coisas, né. Eu acho que... Então, aqui eu estou saindo do seu texto, tá?
Eu acho que essa tensão que você disse que a gente vê sempre nos trabalhos entre direito e política, você falou uma coisa para a gente interessante, né, de que na situação que a gente vive, ou seja, na situação em que os direitos ficam ameaçados, o direito se torna mais importante, não é? Ficam mais ameaçados pela política, não é? O direito acaba sendo uma espécie de um bálsamo, né? Ou seja, de um repositório no qual os atores sociais, não é, depositam esperança e usam daquela semântica para conseguir, não é, que esses direitos ou que as suas reivindicações sejam mantidas. Eu acho que isso é verdade, eu acho que isso é interessante. Eu me lembrei, falando, eu me lembrei eu acho que é Kelsen mesmo, né, que às vezes o direito possui uma releitura de Kelsen, né, o direito possui uma lógica interna tal que faz com que a política tenha que se submeter a essa lógica interna. E, às vezes, o governante que publica uma lei, não é, pode ver aquela lei bater contra ele, né? Se a gente pensar mesmo em leis muito antigas, pré-constitucionais, não é? O habeas corpus na Inglaterra não foi feito para o que ele virou nos séculos seguintes, por exemplo, né? Eu só diria que aqui é um desenvolvimento meu e do Pedro, né, que a gente debateu e a gente está esperando aí o Pedro acabar, tá no meu livro, mas está no dele também, a gente está esperando ele acabar para conseguir desenvolver isso mais, é que existe uma concorrência entre semânticas diferentes dentro do próprio direito, né? Então, dá para se observar que, por exemplo, na época que a gente está vivendo com pouca democracia, os reclames, por exemplo, relacionados aos direitos humanos, ou com a semântica dos direitos humanos, vão ser mais usadas, não é? Talvez numa época em que haja mais respeito, ou em lugares em que haja mais respeito aos direitos humanos, a semântica constitucional da democracia, não é, seja mais usada. E às vezes, como é o nosso caso também, em que há a ameaça no fundo, de aniquilação de instituições democráticas, não é? O constitucionalismo clássico liberal, não é? Volte com força semanticamente, mais até do que reclames relacionados a direitos humanos, né? Quando a gente pensa em movimentos sociais, há também essa dinâmica de direito, de diferenciação de semântica. Eu acho que a gente falou, inclusive, eu falei na apresentação do Wellington, né? Quer dizer, o movimento indígena, não é, isso é documentado, uma bela hora parou de usar a semântica dos direitos humanos, parou de dizer, parem de nos matar, não é? Começou a usar, não é? Começou a ser o grande portador aqui do movimento jurídico e político ambientalista. Foi a ferramenta que esse movimento social encontrou para ganhar respaldo em foros internacionais, para que aquele seu direito, que no fundo é o direito da vida dele, ele está mais preocupado mesmo, se a gente for pensar, na própria sobrevivência da sua comunidade indígena, né? Caso dos movimentos de moradia, que análogos também, tá? Se eles quando os movimentos falavam em dignidade, talvez, em sobrevivência, isso não tinha tanto apelo, e o que se tenta construir no movimento de moradia, até o Wellington sabe muito mais que a gente sobre isso, né? É o direito à morada, né? O direito à moradia e a construção de um direito à cidade, não é? Onde eu vejo que e mesmo a propriedade, e mesmo a propriedade, né, que seria aqui um direito
liberal clássico, né? Quer dizer, é aí que eles estão se apegando. Estou querendo dizer rapidamente, então, desculpe se eu fui confuso, né? Mas que além da existência, não é, de uma relação conflituosa entre política e direito, há também uma concorrência semântica dentro do próprio direito, não é? Que esses... Então, aqui, por isso que é interessante, a gente não está falando só de corte, né? Então, que esses atores que produzem direito vão usar, dependendo da situação, vão usar estrategicamente, né? Quero dizer isso. Bom, eu vou só levantar um ponto, Karina, que quando você elaborou tua resposta me veio à cabeça, porque eu entendi e concordo super bem com o argumento de que o direito não é feito só nas cortes, e que depende desses outros agentes e como é que os movimentos sociais mobilizam a linguagem jurídica, né, dentro dessas outras instituições. E aí você põe na dimensão, né, na camada de fortalecimento, uma espécie não, né? Uma adesão do Estado, ainda que não expressa e ainda que reticente, né, que se ressente dos mecanismos de enforcement, né, de coercibilidade, mas que me parece que essa adesão, ela precisaria, né, dentro de uma análise do teu modelo, avaliando as realidades aqui da América Latina, de um suporte empírico mais forte. Por exemplo, quando a gente olha a realidade do Brasil hoje sobre o Bolsonaro, a estrutura, né, de monitoramento das decisões da própria Corte, a Secretaria de Política para as Mulheres, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, como é que houve um desmonte tal, né, de que compromete normativamente, mesmo não falo do ponto de vista empírico, mas como validade jurídica, o comprometimento, a adesão espontânea do Estado ao precedente da corte, ou mesmo uma eficácia persuasiva. Acho que a eficácia persuasiva pode te ajudar por aí, nessa essa coisa de que como a comunicação gera fluxos, né, de linguagem que estão aí circulando, a gente precisa estar, de fato, atento a isso. Mas eu acho que aí a coisa da contingência política tem um papel mais importante que não aparece, me parece, que não aparece no teu texto, e que talvez jogue, assim, eu não estou querendo reduzir direitos humanos à política. Eu acho que, claro, que a linguagem está aí, entre a política e o direito, essa articulação, mas eu acho que, assim, a gente acaba, e é uma preocupação sua, super relevante, como que a gente tem 80% de decisões da Corte Interamericana que não são cumpridas, né? Seja, você trouxe uma causa da Maria da Penha, mas a gente podia olhar, sei lá, Gomes Lund, Brasil, né, Fazenda Brasil Verde, etc. Como é que isso está rolando? E a gente acaba vendo que isso depende muito, até uma causalidade que você está querendo trazer, etc. E tal, mas não é só isso. Eu acho que, assim, essa coisa da contingência política, como é que isso precisa ter assim, depende também de uma reflexão jurídica a respeito. Mas, obrigado, foi sensacional, gostei muito da tua resposta. Professora Karina, também só tenho 2 comentários para complementar as falas dos professores, complementando a fala do professor Maurício e do professor Douglas. A primeira é associando o comentário que você fez, reitero, extremamente pertinente, sobre a importância da insurgência do direito no momento de conflitos ou de certa instabilidade política, e dialogando com o seu texto, que foi uma das partes que eu mais gostei, que é quando, como um dos mecanismos, né, na parte do application, você fala sobre public authorities, e uma coisa que eu acho bem interessante, e sempre vem essa figura aqui em todas as nossas reuniões, provavelmente, é a do Barroso. E enquanto ator político, enquanto ministro extremamente ativista, há sempre o questionamento, pelo menos um questionamento meu enquanto pesquisadora como esse diálogo, na verdade, até que ponto esse diálogo é fundamental e necessário para que você concretize a proteção de direitos humanos, e a partir de que ponto você começa a desestruturar e criar um certo disruptura do nosso próprio ordenamento jurídico interno para tentar concretizar esses direitos humanos. E isso casa bastante com uma sugestão que eu posso lhe dar, que eu, né, na minha audácia, lidando como uma das formas de mostrar o eventual paradoxo ou ineficácia ou perigo da concretização dos direitos humanos sobre esse aspecto dos direitos políticos. Quando você tem um critério avaliativo trazido no pacto, por exemplo, no Pacto de São José, como eu falei,
quando você traz isso e tenta adequar de alguma forma mutatis mutandis na realidade democrática de um país como, por exemplo, o Brasil, e não reduzindo também ao debate político, como o professor Douglas falou, você pergunta de que forma a gente acaba desestabilizando uma democracia que já é instável de per si, além de jovem. Então, eu acho que talvez um ponto que pode fortalecer bastante o debate, mostrar como, na prática, a nossa crise das instituições tem sido extremamente forte e visível aos operadores e não operadores de direito, e uma forma de até através de decisões ou comportamento cruzado, que não é necessariamente vinculado a garantir ou não direitos humanos, você pode ver que isso pode comprometer o Estado na perspectiva soberana do direito internacional. Soberania de conflito eventual entre Constituição e normas supranacionais, enfim, isso é só uma sugestão. Mas eu acho que é só isso. Eu queria fazer só assim, agradecer pelos ótimos comentários finais, assim. Essa questão realmente, Maurício, existem essas concorrências semânticas, são um ponto que eu anotei aqui, essas concorrências semânticas dentro do direito, elas não podem ser consideradas. Em relação ao ponto trazido, concordo com isso, Maurício, e daí em relação ao ponto trazido tanto pelo Douglas como pela Érica, existe um esclarecimento de base, assim. Quando eu escrevi a tese, eu fiz um mapeamento dos estudos de eficácia. Dentro dos estudos de eficácia, que eu reduzi muito, dizendo, tem uns que são mais restritivos, tem uns que são multidimensionais, mas você tem, assim, sociologia do direito internacional, cortes internacionais, e dentro de cortes internacionais, um braço são eficácia de cortes internacionais. Dentro desse braço de eficácia, tem uma série de estudos que trata do que influencia a eficácia. E daí entra isso que você falou, Douglas, de contingência política, como é que influencia. Eu quis sair daí para dizer como é que a gente observa a eficácia. Porque se a gente for nessa parte do que influencia das variáveis, tem vários estudos que eles dizem quais são as variáveis, o que é que vai influenciar, quando é que a corte vai ter uma maior eficácia, vai ter um menor impacto ou maior impacto. E daí entra exatamente o que você falou e é muito pertinente. Mas na minha tese, eu disse, isso é outro trabalho. Eu quero aqui tratar de um modelo de como é que você observa a eficácia. O que é que tem que ser observado e como tem que ser observado. Mas, então, embora seja pertinente, eu me diferenciei, assim, eu realmente especializei, porque se eu fosse analisar, tipo, variáveis, por isso que eu falo da questão da causalidade, da linha de causalidade, mas se eu fosse avaliar isso, eu pararia de observar a eficácia. E daí eu ia me perder, na verdade, em cada caso concreto. Mas aí deixo, assim, claro também que há uma linha de pesquisa dentro de eficácia, que aí você perceber variáveis, você perceber nível de movimentação social, acesso à justiça, situação política, é uma democracia, não é uma democracia, e daí tem meio que interação do pessoal de direito e ciência política, fazendo esses modelos que a Érica tratava, esses modelos mais matemáticos, criando lá coeficientes, que não era muito minha praia, porque o que eu sentia falta era de um modelo puro e simples de dizer como é que o que é que a gente, se eu quero ver eficácia, o que é que eu devo observar? Mas não desconsiderando essa questão das variáveis. Mais algum ponto, gente? Então, ou a gente fica por aqui? Douglas, eu só queria fazer um comentário rápido, porque a Érica fez, né, uma observação sobre a questão direitos humanos e política. Parece que isso é um tema tão recorrente hoje, até porque o exemplo mora aí da imprensa é o Barroso. Acho que a Karina pode complementar do ponto de vista da Corte Interamericana, mas a gente não pode se esquecer que os direitos humanos, eles são resultados de uma miséria, de uma degradação da condição humana, né? E a gente vive isso na prática. Então, em geral, a literatura no Brasil sobre direitos humanos, ela faz o inverso. Ela mostra os direitos humanos, até nas relações internacionais, os direitos humanos como algo de cima para baixo, da realidade internacional para a realidade nacional. E ele ocorre do ponto de vista inverso. Agora, tem duas questões que são importantes. A primeira delas é a seguinte: quando a gente reproduz esse tipo de discurso de que o direito internacional ele vem de fora para dentro, a gente naturaliza uma visão eurocêntrica, ou do norte global. Porque, no final das contas,
essas instituições estão sediadas e são financiadas pelos países ricos, né? Os países pobres no mundo têm pouca inserção nesse espaço. Com o multilateralismo e com, né, a crise do neoliberalismo a partir dos anos 90, a gente teve, a partir dos anos 2000, com os estados plurinacionais, né, aparecendo na América Latina, a gente pode dizer assim, estado plurinacional da Bolívia, ou com o movimento indígena na América Latina, mas ainda assim, do ponto de vista da corte interamericana, talvez isso seja mais presente hoje na realidade brasileira. Mas é o inverso, né? A gente vem de uma realidade, de uma condição humana degradante e que continua se degradando, né? Estava lendo um texto do Milton Santos sobre globalização, e é recorrente já nos anos 90 esse tipo de discurso, mas lá era mais invisível. Hoje eu acho que é mais visível. E a segunda questão é com relação ao papel das cortes, né? As cortes têm essa dimensão que eu acho que é política, inevitavelmente, porque as decisões, elas partem de um pressuposto de que você precisa ter um mínimo que é considerado aceitável para a condição humana. E no direito, eu acho que qualquer texto do direito, o Maurício falou do Kelsen, eu estava relendo o primeiro capítulo da Teoria Pura do Direito, depois eu li, estou até com os dois livros aqui, e o conceito de direito do Hardy, e a condição humana assim, é o pressuposto, né, que parte da definição do que seja direito. Mas eu estou numa crise com esses livros porque eu acho que a gente tem que inverter a nossa maneira de pensar o direito, né? Desculpa ser um pouco longo assim, mas a gente tem que pensar não do norte global, a gente tem que pensar do sul global, né? Qual que é o nosso interesse em implementar direitos, né? Para o nosso desenvolvimento humano, porque é assim que se faz na Suécia. Hoje mesmo o Partido Liberal sai em crítica ao partido da direita extrema, porque eles não aceitam o discurso de racismo que está crescendo aqui. E a mulher que representa, né, a mulher que é Mor, representante do liberalismo na Suécia, disse: o nosso programa, o nosso manifesto político será uma carta de direitos humanos. E essa Carta de Direitos Humanos é a Carta dos Direitos Humanos das Nações Unidas. E tudo que estiver fora dessa régua, nós não coincidiremos com isso. Então, assim, é um interesse que está por trás, né? Obviamente, econômico, de poder, enfim. Mas é só isso, Claro que o Barroso também faz isso porque a gente sabe, né? Tem escritórios, interesses, pessoas que, né, trabalham, ganham dinheiro com isso. A gente não pode ser ingênuo com relação a isso, mas era mais ou menos isso. Desculpa, me alonguei bastante. Não, é muito bom, é excelente ponto. Inclusive, a Paula está me ajudando a preparar a próxima aula da nossa turma de graduação, que é sobre uma perspectiva descolonial da teoria dos direitos humanos. Como é que a gente precisa realmente partir disso, né? Poxa, a gente está muito olhando para as instituições do Norte, essa semântica iluminista da criação dos tratados de direitos humanos e tal. Bom, vamos olhar aqui para os vizinhos, pô, né? Vamos olhar para os movimentos sociais aqui, vamos olhar para as comunidades indígenas aqui. Isso está fora desse discurso muito hierarquizado ainda, sei lá. Vamos olhar o que está dizendo, sei lá, a Corte Europeia de Direitos Humanos. Não estou querendo desprezar, claro, mas como é que isso é uma outra, para dizer com Karina, né, uma outra camada de complexidade dentro do que a gente, né, precisa organizar um pensamento a respeito dos direitos humanos no Brasil. Gente, se mais alguém quer falar alguma coisa, Karina, quer? Se não... Muito bem, só quero agradecer, gente, assim, pelas reflexões, né, que se estenderam além, sobretudo agora nessa última parte, falando em política, direitos humanos. Só tenho a agradecer. Obrigada. Nós que agradecemos, Karina. Foi ótimo, muito bom. Super aprendizado e seguimos aí. Você está convidado a participar dos próximos encontros, assim como o Wellington. Vou adicionar vocês no grupo de Zap. Pode adicionar, estarei presente. Então a gente fica por aqui, né? Um abraço, gente. A gente vai se falando. Tchau, tchau. Boa noite. Pronto.